Hoje nós vamos começar um capítulo novo. Nós sabemos que nem sempre os capítulos que temos na Bíblia representam uma divisão que o autor tinha em mente. Tem muitos capítulos que são meio arbitrários, que não representam uma mudança de assunto, um novo assunto dentro daquele livro, mas nesse caso sim, Zacarias 12 começa uma nova parte, a última parte do livro de Zacarias. Nós falamos, quando começamos o capítulo 9, nós tínhamos duas partes. Nesses últimos 6 capítulos de Zacarias, nós temos duas partes. A gente não tem uma data, não sabemos exatamente quando essas profecias foram dadas, e também não podemos afirmar categoricamente que essas duas partes foram recebidas de uma só vez, assim, cada parte, mas é bem provável, né? O capítulo 9 começa do mesmo jeito que o capítulo 12 começa, falando de uma... as traduções variam, né? Mas às vezes as Bíblias às vezes colocam só esta palavra. A minha versão aqui, no capítulo 12, versículo 1, fala: esta é a palavra do Senhor acerca de Israel. Essa tradução de dizer assim, é uma palavra, não é uma tradução boa, porque a palavra usada no original é uma palavra diferente, não é uma palavra qualquer. Às vezes, muitas traduções em inglês usam uma palavra assim como um encargo, um peso, né? Burden, um peso. Mas a palavra original, talvez uma tradução boa seria uma sentença ou oráculo, né? Nós temos usado às vezes essa palavra oráculo, mas oráculo é uma palavra, uma revelação, algo que Deus deu. Mas essa palavra usada no início do capítulo 9 e no início do capítulo 12, que parece que separam duas revelações, duas sequências de palavras diferentes. Então, capítulos 9, 10 e 11 formam um bloco, talvez foi recebido tudo junto, mas não sabemos, mas é uma sentença, começa com essa divisória, né? Uma sentença. Essa palavra no hebraico significa algo que não é simplesmente uma revelação sobre o futuro, não é só Deus deu uma revelação para Zacarias. A ideia assim, de sentença, ou então uma advertência. Geralmente, os outros profetas usavam também essa palavra. Geralmente era uma coisa um pouco mais negativa, uma coisa... não seria uma revelação, não seria uma previsão tão boa, incluía alguma coisa pesada. Eu até usei essa palavra, uma sentença pesada. É uma declaração de Deus sobre algo difícil, um tempo de tribulação, um tempo conturbado, um juízo vindouro. Essa era a ideia dessa palavra. Então, Deus deu uma primeira palavra, começando no capítulo 9, que terminamos de estudar na aula passada, e agora estamos iniciando essa última, seria o último oráculo, a última sentença pesada que Deus deu para Zacarias nesse livro. Então, os últimos 3 capítulos, capítulo 13 é um capítulo bem curto, mas os últimos 3 capítulos de Zacarias formam essa última palavra. E nós podemos dizer com toda certeza que assim, nós temos o livro de Daniel, que fala sobre o tempo do fim. Nós tem profecias, né? Ezequiel recebeu profecias sobre Gog e Magog. Outros profetas recebiam revelações muito fortes e muito pesadas sobre os tempos do fim. Mas quando nós pensamos em livros, em
trechos das Escrituras que falam muito sobre escatologia, sobre a segunda vinda. Nós pensamos bastante em Daniel, pensamos bastante no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, claro. Tem capítulos como Mateus 24, Lucas 17 e 21, mas essas passagens são até mais conhecidas, né? Assim, os capítulos que Jesus falou, o livro de Apocalipse, o livro de Daniel. O livro de Zacarias, como um todo, não é tão bem conhecido. Tem muitas coisas no livro de Zacarias que são muito pouco estudadas, muito pouco conhecidas. Mas esses últimos capítulos de Zacarias, especialmente o capítulo 14, o último capítulo, tem profecias que são mais conhecidas e que nós podemos colocar, esses 3 capítulos, 12, 13 e 14, nós podemos colocar dentro dessa classe de profecias muito mais claras, muito mais específicas sobre o tempo do fim. Não estou excluindo, tem Joel 2 e 3, tem outros profetas, outras passagens que são bem conhecidas e que falam também. Mas se nós quisermos, no Antigo Testamento, um dos capítulos que fala mais claramente sobre a volta de Jesus, além de Daniel 7, que fala sobre o Filho do Homem vindo nas nuvens de glória, nós temos Zacarias 14, que também fala muito explicitamente, muito claramente sobre a volta de Jesus. Então, isso é só para a gente ter uma ideia da importância desses capítulos, desse oráculo, dessa parte que estamos iniciando. Os últimos 3 capítulos que estudamos, 9, 10 e 11, são muito importantes, vimos muitas coisas muito fortes, profecias claras também, mas nada assim tão claro sobre a segunda vinda. Então, nós temos tanto o capítulo 14, que vai falar muito claramente sobre a vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, e agora esse capítulo 12 vai falar sobre um evento que é muito citado em relação à volta de Jesus, que é a batalha final, todas as nações se unindo contra Jerusalém, contra a terra de Israel. Isso aí é muito confirmado, tem várias passagens no Primeiro Testamento e no Novo Testamento falando sobre isso, e nós temos uma das profecias mais explícitas sobre isso aqui no capítulo 12. Então, isso é mais ou menos para a gente ter uma ideia da importância e desse trecho das Escrituras que vamos começar a estudar. Como Zacarias era um profeta, ele foi um profeta da restauração, do tempo em que o povo voltou da Babilônia, se estabeleceu novamente na terra, já tinha reconstruído a casa de Deus, mas Deus estava dando para Zacarias várias revelações sobre o que seria a restauração plena, sobre a restauração total. Então, quando nós pensamos sobre restauração, sabemos que o que aconteceu só naquela época que eles voltaram do cativeiro não foi uma restauração completa, não cumpriu as profecias, muitas profecias que falaram, né, que foram dadas antes do cativeiro, de que teria uma restauração maravilhosa. Deus restaurou, ele cumpriu as promessas, mas Zacarias e Ageu também nos mostram como a restauração envolve muito mais do que aquele tempo. Então, agora nós estamos realmente entrando numa parte que vai falar muito sobre a nossa época, sobre coisas que não aconteceram ainda. Então, vamos orar, vamos pedir que, como sempre, nós precisamos da ajuda, da revelação do Espírito Santo que Jesus prometeu que nos guiaria a toda a verdade. Então, que nós possamos
ter nossos olhos abertos, que nós possamos ter realmente uma atitude que permita que o Senhor revele essas coisas para nós. Senhor Deus, muito, muito obrigado, Senhor, por este momento que nós temos, pelas Escrituras e pelo desejo que o Senhor tem de revelar a nós as coisas que ainda não aconteceram, e não só revelar e entender que existem algumas coisas que não aconteceram ainda, mas o Senhor tem um desejo de mostrar para nós o plano, o que o Senhor tem em mente. Nós não temos interesse apenas em saber, será que vai acontecer? Vai ter uma guerra? Quando que vai acontecer? Tantos outros detalhes que a gente às vezes quer saber sobre o tempo do fim. O que falta? O que precisa acontecer ainda para que o Senhor possa voltar? Nós não só temos aqui na Tua Palavra indicações claras de coisas que vão acontecer ainda, mas muito mais do que isso, o Senhor quer nos mostrar qual é o plano, para onde o Senhor quer conduzir, o que está no teu coração, qual que é o desejo. Existem coisas que nós não podemos saber, mas existem muitas coisas que o Senhor quer revelar, e nós nos colocamos diante de Ti para que o Senhor possa realmente abrir nosso entendimento, como o Senhor fez com aqueles dois no caminho de Emaús. Abre o nosso entendimento, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, nós já fiz uma pequena introdução, mas ainda tenho algumas coisas para nos ajudar. Estamos entrando nesse bloco dos 3 capítulos, e nós queremos entender um pouco em que contexto está alguns princípios que vão nos ajudar bastante. Queremos relacionar essas profecias com aquelas que acabamos de estudar. Então, eu vou voltar para esse diagrama que usamos algumas aulas atrás, que falam sobre as lacunas, porque nós não só queremos estudar esses capítulos, por exemplo, esse capítulo 12, que vai falar dessa batalha final, nós não só queremos entender o que está escrito aqui, o que vai acontecer, mas queremos entender alguns princípios proféticos. Porque como que funcionam as profecias? Essa pergunta é muito ampla, e é claro que eu não tenho as chaves, e Deus revelava profecias, dava visões de um jeito para Daniel, de outro jeito para Jeremias, para Ezequiel, aqui para Zacarias. Assim, Deus fala de maneiras diferentes, não é sempre dentro de um padrão idêntico. Mas existem algumas coisas muito importantes que nós precisamos aprender sobre as profecias, porque quando nós olhamos uma sequência, por exemplo, temos esses 3 capítulos aqui, então a gente vai lendo, tem uma sequência, mas muitas vezes parece que são, até usei, acho que essa expressão no início do capítulo 9, que às vezes essas profecias parecem uma porção de peças de um quebra-cabeça que a gente não sabe exatamente onde se encaixam. O que isso significa? Significa que Zacarias 9, 10 e 11 não representam uma cronologia linear. Primeiro vai acontecer isso, depois 1, 2, 3, 4, 5, tudo numa sequência. Dentro de uma mesma profecia, dentro de uma mesma sequência, pode haver muita coisa fora da ordem cronológica. Então, para dar um exemplo nesses que estamos começando agora, no capítulo 12, ele vai falar sobre essa batalha final. Ele vai falar sobre uma grande guerra que Deus vai reunir todas as nações contra Israel. É uma situação assustadora, porque na história até agora nós já vimos, já estudamos, já podemos avaliar acontecimentos passados,
Por exemplo, no tempo da Babilônia, que a Babilônia veio e destruiu, levou o povo para o cativeiro, mas era uma potência, uma nação. Depois, no tempo de Jesus, depois de Jesus, no ano 70, veio Roma e destruiu Jerusalém, matou muita gente, arrasou com a nação de Israel. Roma, vimos agora, muito mais perto de nós, o Holocausto, Hitler, Alemanha. Então, nós já vimos esses acontecimentos. Mas a Bíblia fala de um acontecimento pior. A Bíblia fala de algo que o próprio Jesus, em Mateus 24, em Lucas 21, ele falou que Jerusalém seria cercada, que os exércitos viriam contra Jerusalém, que era para fugir para os montes. Mas não era uma reunião assim. Roma conquistou vários países, então os exércitos romanos tinha pessoas de várias nacionalidades, mas era uma potência. A Alemanha de Hitler também, ele conquistou outros países, mas a nação, o povo que perseguiu, que matou 6 milhões de judeus foi o povo alemão. Nós ainda não vimos uma situação como essa que vai ser descrita nesse capítulo 12 de Zacarias, mas o que eu queria mostrar sobre cronologia é que no capítulo 14 ele fala sobre essa batalha de novo. Então a gente pensa, mas espera aí, é a mesma batalha, são duas batalhas. Então um princípio importante é que Deus revela acontecimentos futuros, ele fala de várias coisas que vão acontecer, mas ele não coloca numa linha cronológica. O próprio livro de Apocalipse não é organizado rigorosamente com uma cronologia. Então, fala de um determinado acontecimento, depois fala de outros, depois ele volta a algum acontecimento anterior. Então, essa questão de cronologia é um dos aspectos que Deus reserva para si mesmo. Então, eu quero saber o que vai acontecer antes da volta de Jesus. Eu quero saber, por exemplo, assim, vai ter uma grande guerra de nações contra Israel, mas depois fala que o povo de Israel, que eles vão olhar e ver o crucificado, eles vão ver aquele que foi traspassado, e vão se converter. Mas quando que é? Antes da guerra, no meio da guerra, depois da guerra? Então, tem algumas perguntas que para nós são muito lógicas, mas que nós não podemos saber exatamente. Tem indícios, claro que tem algumas coisas que a gente pode falar assim, acho que isso acontece antes, isso acontece depois, mas a grande chave foi quando Jesus, depois de morrer e ressuscitar e falar com os discípulos durante 40 dias sobre o reino de Deus, pouco antes de subir ao céu, os discípulos perguntaram para ele, depois de ouvir 40 dias sobre o reino de Deus, eles fizeram uma pergunta sobre tempo. Senhor, será este o tempo? Está em Atos capítulo 1. Será este o tempo em que o Senhor vai restaurar Israel? Do que eles estavam falando? Eles estavam falando de muitas profecias. Nessas profecias de Zacarias, nós vimos várias profecias nos capítulos 9 e 10, principalmente, e nos primeiros capítulos de Zacarias também, vimos várias profecias a respeito da restauração de Israel, a respeito de uma restauração muito mais ampla do que a restauração que houve naquela época. E os discípulos perguntaram para Jesus, será este o tempo? Eles queriam saber a cronologia. Eles queriam saber se era esse o tempo. E Jesus respondeu, não compete a vocês. Isso não faz parte daquilo que vocês podem saber. Daniel perguntou muita coisa para o anjo, depois de Deus dar várias visões
Daniel perguntou e Deus falou com Daniel, por enquanto está selado. Tem coisas que Deus pode revelar numa outra época mais necessária, e tem coisas que Jesus respondeu para os discípulos, ele falou assim, não compete saber exatamente quando. Ele já tinha falado assim, o dia e a hora da volta de Jesus, ninguém sabe, o próprio Filho de Deus não sabia. Então tem coisas que são reservadas, Jesus falou assim, essas coisas de tempos e épocas são reservadas exclusivamente para o Pai. Ele é o único que tem o cronograma, que tem a agenda, que sabe exatamente quando cada coisa vai acontecer. Ele sabe, mas muitas coisas ele mesmo está mudando de acordo com os acontecimentos, de acordo com a nossa resposta. Então é muito complexo, é muito difícil a gente saber exatamente. Então a cronologia é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho muitas reservas a respeito de livros, estudos sobre escatologia, que colocam tudo como se fosse assim, a gente já sabe, vai acontecer isso aqui primeiro, depois aquilo, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a volta de Jesus, eles têm tudo mapeado já. Muitas surpresas, muitas coisas que não vão acontecer de acordo com aqueles diagramas. Agora, o que é que Deus quer que a gente saiba? Ele quer que a gente saiba coisas específicas que fazem parte da nossa esperança, do nosso propósito. Ele não quer que a gente viva sem alvo. Ele não nos chamou para servir a Ele e falar assim, bom, um dia eu vou para o céu e até lá eu simplesmente vou procurar ser fiel, vou procurar ganhar almas, eu vou procurar ter uma vida santificada. São todas coisas importantes. Mas Deus nos salvou para nos inserir dentro de um plano de redenção. E a Bíblia fala desse plano de redenção e tem muitas coisas maravilhosas, mas algumas coisas são coisas misteriosas. Eu tenho uma outra folha aqui que eu fiz uma outra aula sobre os mistérios. Dentro das coisas que Deus revelou, por exemplo, no Primeiro Testamento, ele falou, o Messias, vai ter um descendente de Davi, mas tinha um mistério que os próprios profetas não entendiam, que o Messias viria uma primeira vez e depois ele viria a segunda. Esse é um exemplo, mas eu coloquei uma lista de 4 ou 5 mistérios numa aula recente, sobre as coisas que Deus falou, revelou. Então eu só queria lembrar desse diagrama aqui para falar sobre lacunas, porque nós vamos falar um pouquinho hoje também sobre lacunas. Lacunas são aspectos do plano futuro que Deus não fala em todas as profecias. Então eu coloquei essa linha aqui para dizer, depois do cativeiro, Deus profetizou que teria uma restauração inicial, a volta de Babilônia, que teria a vinda do Messias, que teria restauração, aqui eu estou colocando parcial mesmo, antes da segunda vinda, tem aspectos que Deus prometeu restaurar, vai ter uma segunda vinda e depois vai ter uma restauração completa. Então, dentro dessa linha de acontecimentos, primeiro assim, os profetas como Ezequiel, eles não faziam ideia de que Ezequiel profetizou durante o cativeiro. Ele não fazia ideia de que teria tanto tempo, que teria uma primeira vinda, depois teria muitos séculos de dispersão, da inclusão dos gentios, enfim, tinha muitos aspectos futuros que não faziam parte, são lacunas. São aspectos que Deus mostrava para Ezequiel, olha, vai acontecer algo tremendo, eu vou reunir meu povo disperso, eu vou dar um novo coração para eles, uma nova aliança, eles vão habitar na terra, vai ter restauração, vai ser uma coisa gloriosa, toda a terra vai estar em paz,
Deus vai governar sobre toda a terra. Deus deu uma visão maravilhosa para Ezequiel enquanto eles estavam num momento terrível da história deles, cativeiro na Babilônia. Deus mostrou para eles coisas que iam acontecer lá na frente. Mas o que faltou? Né? Que não era propósito, Deus não estava escondendo, Deus não estava enganando, mas eles tinham que ter uma esperança. E nós, na nossa limitação humana, nós não somos capazes de lidar com grandes períodos de demora. Se você soubesse, no início da sua jornada com Deus, se você soubesse de todas as etapas da sua jornada, das dificuldades futuras, se uma criança pequena, ela não tem muita noção de tempo, o que representa 10 anos, 20 anos, mas se uma criança soubesse de tantas coisas que ela vai ter que passar para ela alcançar alguma coisa no futuro, alguma coisa que ela queira encontrar sua vocação, sua missão na vida, se a gente soubesse das dificuldades que teremos que enfrentar no futuro, a gente não ia suportar, a gente não ia aguentar, a gente ia desistir. Então, Deus não revela muitas lacunas. Então, isso aqui é só para a gente entender um dos princípios da profecia é que Deus, às vezes, foca mais numa coisa que vai acontecer lá na frente. Em outras profecias, como nós vimos em Zacarias 11, o último capítulo que estudamos, Deus mostrou uma lacuna, algo que não estava evidente nas profecias anteriores. Ele falou sobre o bom pastor e ele mostrou algo que eles não imaginavam. Eles não só não imaginavam que o Messias viria uma vez, depois teria que ir embora e vir uma segunda vez, mas eles não faziam ideia que o Messias seria rejeitado. Os discípulos de Jesus, no tempo de Jesus, Jesus falou várias vezes, não entrou na cabeça deles que Jesus teria que morrer. Eles não conseguiam entender porque eles estavam vendo um aspecto e eles não conseguiam ver outras lacunas. Então, isso já falei sobre isso, mas isso é importante para a gente entender o que eu quero falar agora. Então, aqui, antes da gente entrar no segundo oráculo, na segunda sentença pesada, vamos só lembrar o que nós vimos no primeiro bloco, no primeiro oráculo. Algumas das coisas que são vários aspectos, vários pontos, mas isso é só para a gente ter, depois, mais para o final, nós vamos comparar os dois oráculos, vamos entender o que Deus queria mostrar nos primeiros 3 capítulos, o que Deus queria, qual era o foco, qual que era a ênfase nesse segundo grupo de 3 capítulos. Mas o que nós vimos no Zacarias 9, 10 e 11? Nós vimos que ele começa, e essa parte eu queria comparar, porque em Zacarias 9, ele fala sobre uma sentença pesada, sobre uma advertência, sobre uma proclamação de Deus, que é contra a terra de Adraque, contra Damasco. Então, esse primeiro grupo, ele começa exatamente falando a respeito, assim, é uma coisa pesada, mas não para o povo de Israel, essa parte. Era uma coisa pesada porque estava dizendo, olha, essas nações, ele falou de Damasco, ele falou dos filisteus, né? Ele falou de Gaza, Ecrom, né? Então ele falou sobre essas regiões que cercam Israel, e ele falou assim, olha, as nações, os governos, as potências que querem destruir vocês, que querem subjugar vocês, que querem se opor ao meu plano para vocês, essas nações vão ser derrotadas. Então, é uma sentença pesada, mas depois ele falou muitas outras coisas nesses 3 capítulos. Ele falou da vinda do rei humilde, né, que ele vem montado no jumentinho, falamos bastante sobre isso. Ele fala sobre vitória e restauração num sentido muito mais pleno, muito mais completo.
no capítulo 9, no capítulo 10, né, ele fala sobre vários aspectos da restauração, mas ele fala sobre vitória, que Deus vai transformar esse povo derrotado, esse povo fraco, num povo vitorioso, num povo que vai representar o reino de Deus na terra. Depois, no capítulo 10, especificamente, né, no final do capítulo 9, ele já começa a falar sobre a promessa do bom pastor. Deus se colocando como bom pastor e prometendo não só que ele vai derrotar os inimigos, mas que ele iria cuidar do seu povo, como o pastor cuida do rebanho, que Deus daria um cuidado muito especial, não como os pastores humanos que exploram, que se aproveitam, que usam o rebanho para seus próprios interesses. Então, a promessa do bom pastor muito no capítulo 10 de Zacarias. Então, ele fala assim, eu vou cuidar de vocês, eu vou intervir, eu estou vendo que os outros pastores não cuidam direito de vocês, então eu vou cuidar, a promessa do bom pastor, e ele fala muitas coisas, que eu vou reunir os dispersos, eu vou fortalecer vocês, eu vou unir e várias coisas mais. Mas aí no capítulo 11, nós descobrimos, então veja como a profecia dá uma promessa, mas depois começa a falar sobre um aspecto, uma lacuna, um aspecto que não tinha sido abordado. Quando ele falou assim, eu sou o bom pastor e eu vou cuidar das minhas ovelhas, até para isso, para essa promessa se cumprir, tem algo também que vai acontecer antes, algo que não é muito bom. É uma lacuna. Quando ele fala, eu sou o bom pastor, eu vou cuidar do meu rebanho, naquele primeiro momento ele não explicou, mas no capítulo 11, ele fala da rejeição do bom pastor pelo próprio povo de Israel. Então, são aspectos assim que não são cronológicos. Capítulo 9, 10, foi lá na frente, mostrou a restauração, falou de coisas lá no fim. Mas depois no capítulo 11 vem muito atrás na história, muito antes, e fala como o bom pastor, esse que é a pedra angular que ele citou no capítulo 10, esse que é aquele que vai cuidar realmente do rebanho, como Jesus falou assim, eu sou o bom pastor. Eu cuido das ovelhas. Mas o que Jesus falou em João 10? Ele falou que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele dá a vida não porque tem algum povo de fora atacando Jesus. Jesus deu a vida porque o seu povo, o povo judeu, o povo de Israel, o seu povo o rejeitou. Então isso assim, inicialmente foi uma lacuna, ele não explicou isso quando ele falou assim, eu vou cuidar do meu rebanho. Então isso aqui é para a gente entender um pouquinho, eu estou aprendendo algumas coisas continuamente, né? Sempre vamos aprendendo mais, à medida que a gente começa a entender, não como uma coisa que Deus vai sempre fazer exatamente no mesmo modelo, seguindo o mesmo padrão, mas são coisas importantes. Quando Deus revela os acontecimentos futuros, primeiro ele não dá uma cronologia certinho para você saber quanto tempo, quando vai acontecer, ele não dá esses detalhes. Tem algumas chaves no livro de Daniel, no livro de Apocalipse, mas mesmo assim são chaves cheias de mistérios. E tanto é que tem muitas teorias diferentes para interpretar. E, além disso, de não dar o tempo, ele mostra uma coisa lá na frente e depois ele volta para falar de uma lacuna, para falar de um aspecto que não tinha sido, que ele não mostrou na outra profecia. Okay? Então, isso são princípios que a gente começa a entender um pouco melhor. Esse segundo oráculo, eu
só coloquei um primeiro item aqui. Nós vamos completar isso à medida que a gente for avançando nesses 3 capítulos. Mas o primeiro é esse aspecto que eu já citei. Então, no esse segundo grupo de 3 capítulos, segundo oráculo, é uma sentença pesada. E Zacarias 12, versículo 1, fala a respeito de uma palavra pesada sobre Israel. Em Zacarias 9, ele fala de uma palavra pesada contra as nações, contra a Síria, contra Damasco, contra nações inimigas, contra aqueles que querem destruir Israel. Mas em Zacarias 12, ele tem uma palavra pesada para Israel. Mas não é só coisas ruins. Zacarias 12 vai falar muita coisa boa que vai acontecer. E eu vou só colocar uma frase, acho que do Mike Bickle, talvez ele pegou de outra pessoa, não sei. Mas quando a gente olha para as profecias do tempo do fim, isso vale para a igreja também. Mas quando nós olhamos para profecias sobre Israel no tempo do fim, nós podemos concluir uma coisa muito interessante, muito importante. O melhor tempo para Israel está na frente, está para vir. O melhor tempo, melhor restauração, Jesus vindo para reinar sobre seu povo, Deus habitando com seu povo, vitória, grande paz e tranquilidade, prosperidade e governando sobre toda a terra. Assim, os melhores momentos, as coisas mais gloriosas que Deus já imaginou e planejou para Israel estão pela frente. Mas também os momentos mais difíceis, que muitas vezes a gente acha difícil imaginar, porque Israel já passou por situações terríveis. É difícil imaginar Israel passando por algo pior do que já passou, né? Na época do Holocausto, por exemplo, ou na destruição de Jerusalém, no ano 70, e muitos outros momentos durante a história. Mas a Bíblia fala de uma tribulação, de um tempo de angústia como nunca antes. Então, é por isso que é uma palavra pesada, uma sentença pesada, porque fala a respeito de coisas muito boas, mas também fala a respeito de tempos muito difíceis. E esses capítulos de Zacarias vão falar sobre as duas coisas. Vão falar sobre a glória por vir, a restauração plena, as maravilhas que vão acontecer, mas fala também a respeito da angústia. Então, mas outros aspectos nós vamos completando aqui. Então, eu já falei um pouco sobre isso, mas só para, então, agora para a gente fixar essa ideia de lacunas. Eu dei aquele outro diagrama, assim, de que quando Deus mostra coisas que vão acontecer lá na frente, tem várias coisas que vão acontecer antes, né, no intervalo entre agora e o cumprimento das profecias. Tem muitas coisas e Deus não revelava tudo. Deus mostrava alguns aspectos, e principalmente as coisas que vão acontecer lá no fim, para poder ter esperança, para saber para onde nós vamos. Durante toda a história, esse tempo da dispersão dos judeus pelo mundo, pelos países da Europa, pela Rússia, por tantos lugares, Oriente Médio, o que guardou uma das coisas, né? Assim, são várias coisas que Deus usou para preservar a identidade dos judeus, mas uma das coisas que sempre eles repetiam todo ano o ano que vem em Jerusalém. Nem tinha liberdade, nem tinha possibilidade deles irem para Jerusalém, mas eles sonhavam, eles repetiam, eles passavam isso de pais para filhos. Os judeus, cada geração, eles cresciam, nunca tinham ido, os pais nunca tinham ido para Jerusalém, não conheciam a terra que Deus tinha dado, não conheciam, não tinha nenhuma possibilidade, não havia nada no horizonte.
E mesmo assim eles ensinavam para cada geração. O ano que vem, quem sabe o ano que vem, eles celebravam a Páscoa, mandavam as crianças ir para a porta para ver se Elias estava chegando. A esperança de que Deus enviaria um profeta para trazer a restauração. Então eles mantinham essa chama acesa, mas muitas coisas eles não sabiam quais seriam os passos. Então, o que eu queria mostrar aqui sobre essas lacunas, né? Essa aqui eu já mencionei. Quando em Zacarias 10, Deus fala assim, eu sou o bom pastor, e eu vou cuidar do meu rebanho, então nós temos a promessa, Deus falou que vai cuidar do rebanho. Nós podemos pensar assim, pronto, não precisa acontecer mais nada, eu quero que aconteça isso. Deus prometeu que Ele vai ser o bom pastor e que Ele vai cuidar do rebanho. Mas o que está... Eu coloquei algumas coisas aqui, mas o que precisa acontecer... Em Zacarias 10, ele não falou sobre todas essas coisas, ele falou um pouco sobre essa primeira, que para ele cuidar do rebanho, o que iria ter que fazer? Remover e julgar os maus pastores. Como é que Deus se tornaria o pastor do seu povo, cuidando realmente do seu rebanho, se ele não tira aqueles que estão oprimindo, aqueles que estão explorando, em Zacarias 10, ele fala das ovelhas, eles tinham líderes, eles tinham pastores, mas eles viviam, como Jesus também disse, como ovelhas que não têm pastor, porque não tinha ninguém para realmente cuidar deles, e as palavras que eles ouviam eram palavras confusas, então eles não sabiam aonde estava a verdade, eles não sabiam quem estava falando certo, quem estava dando uma palavra correta de Deus para eles. Então, Deus tem que tirar os líderes falsos para poder atrair as ovelhas a si mesmo. Mas outra coisa que não ficou clara em Zacarias 10 é que esse bom pastor, ele teria que ser rejeitado. Né? Nós lemos juntos essas passagens em outra aula. Jesus falou com os dois no caminho de Emaús, que estavam assim, por que vocês estão tristes? Jesus perguntou. Porque aquele que a gente pensava que ia restaurar, que ia trazer o reino para Israel, morreu. A gente estava achando que ele ia redimir Jerusalém e Israel, e Jesus pegou, até deu uma bronca neles e mostrou nas Escrituras, vocês não leram as Escrituras? E é esse princípio que eu queria enfatizar hoje, que a gente lê a promessa de que Deus é o bom pastor, Jesus é o bom pastor, Ele cuida das ovelhas, mas o que precisa acontecer para que Jesus possa assumir a sua função de bom pastor? Jesus falou com os dois no caminho de Emaús, ele falou assim, vocês não entenderam nas Escrituras que o Messias que importava, era necessário que ele fosse rejeitado, mas por que um bom pastor, aquele que é enviado por Deus, o Messias, aquele que traz paz, que trará paz para a terra, por que ele precisa ser rejeitado? Mas Jesus falou isso, ele precisa ser rejeitado, ele precisa ser morto, para que ele realmente possa ser o bom pastor. Então, por isso, o capítulo 11 de Zacarias é tão enigmático, tão misterioso, tão difícil de entender, como que Deus envia Zacarias, representando Jesus, para cuidar do rebanho, e de repente ele fala assim, eu não posso mais cuidar de vocês, eu não vou ter piedade. É um capítulo difícil de entender, mas é necessário que o bom pastor, era necessário que o bom pastor fosse rejeitado para que ele pudesse assumir a sua função. E outra coisa que vai acontecer ainda, que já aconteceu muitas vezes, parcialmente, mas Zacarias 11 termina falando de, assim, sempre teve falsos pastores, mas Deus fala com Zacarias que ele vai levantar um pior do que os outros.
Vai ter um pastor, um anticristo, um antipastor, porque o que Deus fala para Zacarias no final de Zacarias 11, esse pastor, ele não vai fazer nada que o pastor faz, ele não vai cuidar dos doentes, ele não vai buscar os perdidos, ele não vai alimentar, ele não vai cuidar, ele não vai proteger, ele não vai fazer nada que o bom pastor faz. Mas ele vai ser aceito, ele vai ser o líder por um tempo. Então, tudo isso aqui, essas são lacunas. Quando você ouve a promessa, Deus está falando, eu vou cuidar, eu vou intervir, eu vou cuidar do meu rebanho. Olha quanta coisa que precisa acontecer antes que essa promessa possa se tornar uma realidade. E esse aqui, eu não vou falar muito sobre isso agora, mas esse aqui está dentro do nosso assunto agora, em Zacarias 12, no sentido de que, qual que é a promessa de restauração? Então vamos ver, a promessa de restauração é que Deus vai estabelecer Israel novamente. Israel vai ser uma nação restaurada, vai ter um rei, vai ter autonomia, vai ter prosperidade, vai ter bênção de Deus. Não só Israel vai ser uma nação restaurada, mas eles vão estar no centro da terra, eles vão ser a peça fundamental, eles vão ser a capital de Deus, vão ser a base do governo de Deus sobre toda a terra. Então, nós temos uma promessa fantástica, que não só abençoa Israel, mas que abençoa toda a terra, porque quando Deus reinar sobre a terra, não vai ter guerra mais, não vai ter doença, não vai ter desigualdade, não vai ter injustiça. Quando Deus governar, a natureza vai ser preservada, vai florescer, vai ser abençoada, toda a terra vai ser abençoada. Então, essa é a promessa. Agora, quais são as lacunas? Quais são as coisas que precisam acontecer? Quais são os passos dentro da nossa história para que essa promessa final aconteça? Bom, eu só coloquei algumas coisas que nós já vimos em Zacarias 9 e 10, que Deus vai reunir os dispersos. Então, eles já tinham voltado da Babilônia. Se Deus no futuro vai reunir os dispersos, é porque teria uma outra dispersão, e realmente houve, a partir do ano 70, depois de Cristo. Ele vai unir os que são divididos, ele vai tirar essa divisão entre Judá e Efraim, entre as tribos, entre os dois reinos. Ele vai sujeitar os inimigos, ele vai trazer a paz, e aí tem várias outras coisas que eu não coloquei aí, mas tem coisas que nós vamos descobrir agora, nesses capítulos agora. Essa é a ideia de que, como Zacarias veio para profetizar sobre a verdadeira restauração, a restauração completa, não só aquela restauração de voltar da Babilônia e até mesmo ter reconstruído a casa de Deus, mas faltava muita coisa. A restauração envolve muito mais coisas. Envolve a restauração do coração do povo para Deus. Então, Zacarias, ele recebeu a incumbência de falar sobre essa promessa, esse alvo lá na distância, mas ele fala algumas coisas sobre lacunas também. Ele dá algumas coisas que precisam acontecer. E o ponto que eu nem coloquei aqui ainda, mas o ponto que nós vamos começar falando agora, vamos só dar uma introdução hoje no capítulo 12, mas a primeira coisa que agora vai falar nesses capítulos finais é que precisa ter uma grande guerra. Antes de ter paz, antes de ter um reino de paz, antes de Jesus poder voltar e se assentar no trono de Davi e estabelecer o reino do Pai, vai ter uma grande guerra. Vai ter uma guerra pior do que todas as guerras que já aconteceram. Então, isso é só para a gente ter uma ideia das lacunas, das coisas que
que a Bíblia fala. Então, agora vamos pelo menos nós vamos ler os primeiros 3 versículos de Zacarias 12, só vamos dar uma pequena introdução para, nas próximas aulas, a gente seguir falando sobre isso, mas era muito importante que eu explicasse um pouquinho sobre essa conexão, esses princípios proféticos, e depois nós vamos ver a conexão entre esses 3 capítulos finais e os capítulos 9, 10 e 11, para a gente entender como que essas coisas se encaixam, ok? Então, vamos começar. Capítulo 12, versículo 1. Então, me permitam, eu comparei várias traduções e não sou um conhecedor de línguas originais, eu não sei, não estou dizendo, não tenho autoridade para dizer que essa é a tradução correta, mas comparando várias versões, várias traduções da Bíblia, em inglês, em português, e dando uma olhadinha no sentido das palavras também, eu vou ler esses primeiros 3 versículos de acordo com a minha não de acordo com a minha tradução, não, de acordo com uma compilação que eu fiz de várias traduções, para que eu acho que pode ajudar a gente a entender um pouco melhor. Então vamos lá. Sentença pesada ou advertência do Senhor a respeito de Israel. Então lembra, no capítulo 9 foi a respeito de outras nações, mas ele acabou falando nas profecias daqueles capítulos sobre Israel também. Mas a parte pesada no capítulo 9 foi sobre outras nações, que Deus iria vencer sobre os inimigos de Israel. Agora aqui é uma sentença pesada, uma advertência do Senhor a respeito de Israel, a respeito do destino de Israel. Okay? Então, isso é a introdução, a primeira frase do primeiro versículo de capítulo 12. Aí ele fala o seguinte: antes de qualquer proclamação profética, Deus vai dar uma espécie de qualificação. Quem está falando e qual é o meu direito de falar sobre essas coisas? Deus está falando. Porque Deus vai dar uma sentença, ele vai dar um veredito, ele vai falar sobre as coisas que vão acontecer. Tem algumas coisas pesadas, ele vai falar sobre o futuro, ele vai falar sobre a segunda vinda nesses capítulos, como já mencionei. Mas Deus que está falando, ele tem direito de falar, ele tem autoridade para falar, e quando ele fala sobre essa sentença pesada, isso tem a ver com o que exatamente? Esse primeiro versículo é muito importante, que olha como ele fala: assim declara o Senhor. Qual Senhor? Qual Deus? Quem está falando? Assim declara o Senhor, aquele que estendeu o céu, aquele que esticou, que jogou as estrelas, que fez o universo. Acho que ele tem bastante autoridade para falar sobre o que vai acontecer com a terra, ou com o seu povo, ou com os povos que estão na terra. Então, assim declara o Senhor, que estendeu o céu, e que fundou a terra, ou lançou os fundamentos da terra. Então, Deus vai falar sobre 3 coisas que dão autoridade para ele. Ele fez os céus, ele não só fez a terra, mas ele lançou os fundamentos da terra. Ele não fez a terra de qualquer jeito. Ele estabeleceu alicerces, ele estabeleceu um fundamento. Isso significa algo que vai permanecer. Deus foi capaz de criar uma terra que pudesse resistir, que pudesse passar por muitas comoções, por muitos transtornos. Deus estabeleceu a terra. Então, primeiro os céus,
o universo. Segundo, a terra, ele fundamentou, lançou os fundamentos, os alicerces da terra. E em terceiro lugar, ele formou o espírito do homem dentro dele. Então, isso aqui a gente poderia gastar um bom tempo lendo alguns textos assim, mas tem algumas coisas assim, alguns textos paralelos que são maravilhosos, né? São semelhantes a esse aqui e que vale a pena a gente ler. Então, vamos seguir alguns outros textos, depois a gente volta para os versículos 2 e 3. Isaías 42, versículo 5. Assim diz Deus, o Senhor, Yahvé, que criou os céus e os estendeu. Claro que, às vezes, as pessoas falam assim, está vendo? Eles falam dos céus sem conhecimento científico, porque os céus não existe uma... Antigamente eles pensavam que existia assim como se fosse uma abóbada, um teto sobre a terra, né? Como se fosse alguma coisa assim, como, né, uma grande superfície material que fosse esticado ali por cima da terra. Não importa o conhecimento ou não conhecimento científico, mas isso aqui é uma descrição real, que Deus realmente criou tudo que existe no universo. Ele que lançou as estrelas, tudo que a gente tem, todas as teorias do Big Bang e outras coisas mais que fazem parte de conhecimento que o homem foi adquirindo. Mas Deus está dizendo, quem gerou tudo isso, quem criou tudo, que permitiu que tudo acontecesse, foi Deus. Então Deus criou os céus e os estendeu e formou a terra e a tudo que produz, que dá a respiração, o espírito, ao povo que nela está e vida aos que andam nela. Então, ele está dizendo isso aqui, porque esses capítulos de Isaías, que são uma das porções mais maravilhosas, mais lindas das Escrituras, Isaías 40 em diante, principalmente esses tipo 10, 11 capítulos, né, de Isaías 40 até 48, 49, mas assim, depois continua, né, é tudo maravilhoso, mas esses capítulos aqui são muito, assim, uma leitura leve, uma descrição de quem é Deus, e falando sobre restauração. E o ponto principal que eu quero colocar aqui é que quando Deus fala sobre restauração, e aqui mesmo, mais na frente, eu não vou ler, assim, eu li o versículo 5, Isaías 42, 5, mas ele fala, ele está chamando o servo dele, né, nos primeiros versículos desse capítulo, o servo que é o Messias, né, e ele fala que esse servo, ele vai dar para a aliança, versículo 6, aliança do povo, luz aos gentios, abrir os olhos dos cegos, tirar da prisão os presos, né, versículo 7. E aí ele fala assim, versículo 9, vede, as primeiras coisas se cumpriram, novas coisas eu vos anuncio, antes que venham a luz. Uma das coisas que Deus mostra muito para Isaías é que Deus é o único que é capaz de falar o que vai acontecer ainda. Mas o ponto principal é que quando Deus fala, depois do pecado, depois de tantas coisas que a humanidade fez para se afastar de Deus, tantas coisas que o próprio povo de Israel fez, e hoje nós podemos incluir a igreja, tantas coisas que nós, pessoas que foram redimidas, chamadas por Deus, separadas para Deus, quantas coisas nós já fizemos para estragar, para detonar o plano de Deus. E Deus fala assim, eu vou fazer uma coisa nova.
Então, essa coisa nova, isso que faz a conexão com Zacarias 12, o ponto que eu quero colocar aqui, quando Deus fala com Zacarias, quem está falando? Quem está predizendo o que vai acontecer? É aquele que no início fez os céus, que no início fundamentou a terra, que no início colocou o espírito do homem dentro dele. Por que ele está falando isso? Porque ele é o Criador. Quem criou tudo no início, ele é capaz de consertar. Imagina se tem um aparelho, se tem um carro, uma máquina, um celular, sei lá, qualquer uma coisa. Se você tiver acesso a quem criou aquilo, quando dá algum problema, algum defeito, aquele que criou do nada, ou que juntou materiais para formar aquilo, ele é capaz de consertar. E não só capaz de consertar, mas ele é capaz de fazer algo melhor do que antes. E a ideia de Deus falar, quando ele quer falar assim, sobre o poder dele de restaurar, de mandar um Messias, de redimir a humanidade, toda a ideia é que o Deus que criou os céus, o Deus que fundamentou a terra, o Deus que colocou o Espírito dentro do homem, ele é capaz de criar algo novo, é uma nova criação. Até assim, os judeus, muitos judeus que nem são religiosos, ou judeus religiosos que ainda não entenderam que o Messias é Jesus, eles têm, assim, os judeus, eles têm essa visão. Alguns que nem, como eu falei, nem são religiosos. Eles têm uma ideia de que o chamamento de Israel é para ser uma luz. E para ser uma luz que indica o quê? É uma luz que indica uma nova criação, uma criação restaurada, restaurar o mundo, restaurar a justiça, restaurar a criação caída. Então, é isso que Deus está falando. Quando ele fala, eu sou aquele que criou os céus, eu sou aquele que fundamentou a terra, eu sou aquele que coloquei o Espírito dentro do homem, ele está dizendo, agora estou falando sobre restauração, porque eu sou aquele que vai fazer novas todas as coisas. Agora, o grande erro, pelo menos que eu mantive por muito tempo, quando eu li até os versículos que falam assim, Deus fala assim, eis que crio novos céus e nova terra, a nova criação, eu pensava assim que era assim, Deus ia descartar totalmente essa terra, este mundo como está, e ele ia criar uma coisa totalmente nova. E a gente é novo, né? Porque se você pensar no corpo humano, a ressurreição do corpo, se eu tiver a graça que eu desejo muito de estar vivo quando Jesus voltar, então é impossível a gente entender, mas parece que é mais fácil para a gente entender que, como fala em Coríntios 15, num abrir e fechar de olhos, esse corpo corruptível, sujeito à morte, sujeito à doença, sujeito à entropia, esse corpo vai se revestir de incorruptibilidade, vai se tornar um corpo glorificado, um corpo diferente. Mas se você pensar em alguém que já morreu há 100, 200, 300, 1000, 2000, 500 mil anos, quando você pensa em alguém, essa pessoa ser ressuscitada, mas de onde que veio? O corpo dele não existe mais, já se desintegrou totalmente. Mas assim como esse corpo, que eu não sei como que ele vai fazer, mas vai ser a mesma pessoa, só que transformada. E a mesma coisa acontece com a terra. Ele não vai jogar a terra fora, ele vai transformar a terra. Ele vai renovar a terra, como aconteceu no dilúvio. Então, é algo diferente do dilúvio, mas no mesmo princípio, de uma renovação.
Ok, é só, como a gente não vai ter muito tempo, Salmo 104. Tem vários textos que a gente poderia ler, né? Mas Salmo 104, ele fala assim, vamos ler desde o primeiro versículo, Salmo 104. Bendize a minha alma ao Senhor, ó Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele, Deus, se cobre de luz como de um vestido. Estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Deus não é a natureza. Deus é Deus. A natureza foi algo que Ele criou. Mas aqui está mostrando que Deus se reveste, Deus usa a natureza, Deus se revela por meio da natureza. Versículo 4, Ele faz dos ventos os seus mensageiros, dos seus ministros um fogo abrasador. Agora, olha o que ele fala sobre a terra. Versículo 5, Ele lançou os fundamentos da terra para que não se abale a terra em tempo algum. Então, a terra, Deus pode tirar a terra e fazer uma outra se Ele quiser, Ele tem poder para isso. Mas aqui está dizendo que Deus lançou os fundamentos da terra. Tem vários textos nos Salmos, nos profetas, que falam sobre os fundamentos da terra. Então, Deus é capaz de transformar. E a Bíblia fala isso sobre nosso corpo. Deus é capaz de pegar nosso corpo corruptível e transformar em incorruptível. E Jesus mostrou. Quando Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou com o mesmo corpo, mas com qualidades diferentes, e um corpo incorruptível, um corpo não sujeito às mesmas leis da natureza que o nosso é. Então, como isso vai acontecer, eu não sei, mas é importante entender que restauração, que é o assunto de Zacarias, e é o foco que a gente nunca pode perder nessas profecias, quando Deus fala de restauração, a restauração verdadeira, completa, aquilo, o alvo nosso, para onde nós vamos, não é só sair naquela época de Babilônia, do cativeiro, o alvo é realmente a nova criação. O alvo é algo permanente. O alvo é algo que não vai mais se corromper, que não vai mais estar sujeito a cair e a perder de novo o propósito de Deus. Então, Deus, com a natureza, Deus criando os céus, Deus renovando, colocou fundamentos na terra, Deus é capaz de fazer essa terra que Ele criou para um propósito, ser transformado e ser adequado para aquilo que Ele quer. Acho que mais um texto em Isaías 44, para a gente pegar bem essa linha de pensamento, né? Isaías 44, versículo 24. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o ventre. E aqui Isaías está falando, o servo, ele fala do Messias, mas ele fala também do coletivo de Israel. Ele fala, assim, no Novo Testamento, ele fala da igreja, que é o corpo de Cristo. Então, assim como ele fala de pessoas específicas, de Davi, de Jeremias, eu te criei lá no ventre da sua mãe, fui eu que teci tudo, fui eu que formei, eu conheço tudo que está dentro de você. Então, Ele que formou o Espírito, Ele que entende como a gente funciona, Ele sabe o que faz a gente ir para o mal, Ele não obriga, Ele não sufoca a nossa vontade própria, mas Ele sabe como lidar conosco, Ele sabe como lidar com Israel, Ele sabe qual é
a solução e como este povo que ele formou com objetivo, e que nós vamos ter que entrar nisso mais na próxima aula, mas Deus criou Israel com um propósito, e Deus nunca vai desistir desse propósito. Ele nos incluiu como gentios dentro do mesmo propósito, mas ele não desistiu, ele não deixou de lado o que ele colocou como a chave, assim como Jesus, o Messias, foi a chave para o nascimento de uma nova humanidade, de um novo coração. Israel e a igreja, junto com Israel, nós formamos o novo homem, criado em Cristo Jesus, para gerar uma nova criação. Então Deus está falando sobre uma restauração que vai trazer realmente algo perfeito, que vai ser a chave para essa restauração completa que Deus está planejando. Então, Deus que nos formou desde o ventre, versículo 24, eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. E aí ele vai falando sobre a restauração, né, que ele vai restaurar Jerusalém, e depois em Isaías 65 e 66, ele também fala dos novos céus e da nova terra, ok? Então, isso é só para a gente entender essa introdução no versículo 1 de Zacarias 12. Eu não vou poder esgotar o assunto dos dois versículos seguintes, né, versículos 2 e 3, mas primeiro eu vou ler nessa tradução compilada. Vamos ler Zacarias 12, 2 e 3. E vamos só fazer uma pequena introdução e depois vamos dar continuidade na próxima aula. Eis que farei, então, esse Deus que estendeu os céus, que lançou os fundamentos da terra, formou o espírito do homem dentro dele, Deus está falando assim, eis que farei de Jerusalém um cálice de atordoamento, de tontura. Jerusalém vai se transformar num cálice, uma bebida que deixará as nações vizinhas cambaleando, quando enviarem seus exércitos para cercar Jerusalém e Judá. Então, resumindo, Jerusalém vai ser um cálice. A Bíblia fala muito sim de Deus dar um cálice de ira para algumas nações beberem do juízo dele. Mas aqui está falando que Jerusalém vai ser um cálice que as nações em volta vão beber dele quando quando tentarem cercar. Vai ter um novo sítio, um novo cerco de Jerusalém e de Israel nos últimos tempos. E depois, na outra aula, a gente vai mostrar, isso foi profetizado em Ezequiel 38, 39, em Joel 3, aqui mesmo em Zacarias 14, 2, no livro de Apocalipse. Então, tem várias. Jesus fala, muitas vezes se referindo ao cerco de Jerusalém por Roma, né, no ano 70, mas assim, fala muito sobre isso nas Escrituras, ok? Mas ele fala assim, Jerusalém vai ser um cálice de atordoamento, uma tontura. E o que isso significa? Quando as pessoas bebem, isso aqui, esse atordoamento, pode ser como uma bebida alcoólica que faz a pessoa ficar assim, atordoada, ficar tonta, ficar sem raciocinar direito. Então, é uma intoxicação que vai fazer com que as pessoas não consigam fazer as coisas com clareza e com racionalidade, né? As pessoas vão ficar meio insanas por causa desse cálice. Agora o versículo 3. Naquele dia... Agora só vamos ressaltar essa expressão.
naquele dia. Essa expressão, eu mesmo não fiz a contagem, mas alguém contou que nesses 3 capítulos, 12, 13 e 14, naquele dia, essa expressão naquele dia aparece 18 vezes em 3 capítulos. Às vezes, os profetas usavam naquele dia como o dia que Deus ia acertar contas, que ia acontecer uma invasão de Babilônia ou da Síria, alguma coisa assim. Mas aquele dia, o dia do Senhor, assim, podia se referir a um acontecimento mais imediato, mas era uma expressão que apontava muito para a segunda vinda, para o dia em que Deus ia assumir as coisas de vez. Então, essa expressão naquele dia nos remete bastante para a segunda vinda. Então, e não exatamente, né, muitas coisas que são preditas para aquele dia, não significa necessariamente que é o dia da vinda de Jesus, mas é o tempo, os últimos tempos e coisas que poderiam, que são previstas para acontecerem bem próximo à segunda vinda. Então, o que ele falou assim, no versículo 3? Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que tentarem movê-la serão gravemente feridos ou cortados. Cortados assim, né? É como se fosse uma pedra afiada. Então, é uma pedra pesada, e quem tentar mexer com ela vai se cortar, vai se ferir. Agora, aqui que ele coloca essa profecia a respeito da batalha final. No final do versículo 3, ele fala, porque no versículo 2, ele até fala assim, Jerusalém vai ser um cálice de atordoamento para as nações em volta, de Israel. Mas no versículo 3, ele fala, todas as nações da terra se reunirão para combatê-la, ou se juntarão contra ela. Então, esse aqui eu vou só, vou dar já uma pequena, nós vamos entrar mais nisso, né, na próxima aula, mas só para a gente ter um gosto, né, uma previsão, lembra que Jesus é a pedra angular, e lembra que Jesus foi rejeitado, e lembra que Jesus, quando ele falou, Jesus mesmo, que tem as profecias que falam a respeito de Jesus como pedra angular, mas Jesus, quando ele contou as parábolas e quando ele falou a respeito da rejeição dos líderes de Israel, ele falou assim, vocês nunca leram que a pedra principal que Deus colocou como a pedra angular da sua casa, como a pedra principal, tudo depende dela, ela foi rejeitada pelos construtores, mas Deus colocou como a pedra principal. E quem cair sobre ela vai ser quebrado, mas se a pedra cair sobre alguém, vai desintegrar como pó, né? Vai ser desfeito. Então, assim, a pedra que é Jesus, a pedra principal, que vai ser a pedra da casa de Deus, é uma pedra perigosa. Ela vai ser rejeitada, mas ai de quem rejeitar, né? Então, a mesma coisa está sendo colocada aqui sobre Israel. O que significa isso? Significa que Deus, no seu plano, no seu projeto, que Deus não vai abrir mão, não vai mudar. No projeto de Deus, Deus colocou o Messias, o seu filho, como a pedra principal. Não adianta rejeitar, não adianta recusar Jesus. Ele é o caminho para Deus, ele é o rei do reino de Deus, é ele que vai trazer a salvação, é ele que já trouxe, mas que vai trazer, que vai renovar todas as coisas. Mas, além de Jesus como o principal, como a fonte de tudo, Deus também, o que esses 2 versículos estão falando? Assim, principalmente esse versículo 3,
que Deus vai fazer de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Para todos os povos, não só os vizinhos. Em outras palavras, e isso de certa forma não chegou a acontecer plenamente, mas as coisas que acontecem em Israel fazem estremecer o mundo inteiro. Mas isso vai ser muito mais forte. Ezequiel fala sobre isso, Joel fala sobre isso. Nós vamos ver nas próximas aulas, mas eu só queria deixar esse pensamento, esse tema central. O Deus que criou tudo no início, o Deus da criação, o Deus que vai fazer uma nova criação, renovando, transformando os nossos corpos na ressurreição e transformando a terra corruptível numa nova criação, esse Deus que é capaz de fazer tudo novo, Deus decidiu que a chave para a transformação, a chave para a vinda do seu reino, vai ser Jerusalém. Isso, claro, em segundo plano, depois é Jesus, que é a chave, ele que é a fonte de tudo, ele que é a pedra, mas Deus decidiu que o meio que ele vai usar para transformar a terra, e Isaías capítulo 2 fala sobre qual vai ser o resultado disso, que o monte da casa de Deus vai ser exaltado sobre todos os montes e que todas as nações da terra vão para Jerusalém, vão ouvir a palavra de Deus que sai de Jerusalém, vai ter paz na terra, porque o reino de Deus foi estabelecido em Jerusalém. Mas isso significa que antes da segunda vinda, vai ter algo central nos acontecimentos antes da volta de Jesus. Jerusalém vai ser uma pedra pesada, Jerusalém vai ser um cálice de atordoamento, vai ter uma guerra que vai envolver todas as nações contra Israel. Então, esses são alguns dos aspectos nessa promessa de Deus de trazer restauração plena sobre toda a terra. Tem esses pontos que Deus vai revelando e nas próximas aulas nós vamos explorar com mais detalhes aquilo que está aqui e que Deus nos ajude a entender e alinhar nossa vida com Ele. Senhor Deus, nós cremos que o Senhor é o Deus que estendeu os céus, que o Senhor é o Deus que lançou os fundamentos da terra. E isso significa que o Senhor vai levar a terra de volta para os fundamentos. O Senhor vai restaurar a terra. E o Senhor decidiu restaurar todas as coisas, usando o Messias, que é a pedra angular, e usando o povo de Israel, a nação, a cidade de Jerusalém, como uma peça fundamental para o caminho de restauração. Queremos entender, queremos estar preparados, queremos colocar nossa vida diante de Ti, para que realmente nós possamos estar alinhados contigo e preparados para esses acontecimentos finais. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.